já entendi, conhecendo o Neymar, que o goleiro sabia que era a última chance do Brasil, sabia do poder de conversão e pênalti do Neymar, que acompanha o Neymar, e, e ele mexeu, né, com o ego dele. Porque o que era o correto? O Neymar bater o pênalti, converter, fazer como todo jogador de futebol faz quando tá perdendo por 1-0, por 2-0 no fim de jogo e bate pênalti, pegar a bola, enquanto corria pro meio de campo, dizer pro time dele, como capitão, como jogador mais experiente ali de 4 Copas e tal. Turma, a gente pode ter ainda uma chance. Vamos pro meio de campo, vamos recomeçar o jogo e podemos ter uma última chance. E o Brasil teve 2 contra-ataques que ele poderia ter, talvez, uma situação de gol, e o último Casemiro rifou a bola no cruzamento louco ali. Então o Neymar aceitou a provocação que não deveria ter aceitado, um jogador experiente que é, convertido o gol, pegado a bola, correr para o campo e tentar ter mais uma chance. Ficou perdendo tempo ali. Ainda toma cartão amarelo em pouco tempo que jogou. É o Neymar de ser. Foi um grande jogador que não teve time que acompanhou ele na qualidade dele durante esses anos. Marcou muitos gols pela seleção brasileira, mas não levou a Copa do Mundo. Foi o segundo jogador na história do Brasil que jogou 4 Copas do Mundo e não levantou uma taça. Só 2 jogadores. Ele e outro jogador que em 4 Copas. É bom a experiência, tudo, mas você não ser campeão, depende do time, claro, mas não é uma estatística boa para a carreira. O Clique Mais Fotos escreveu ali. Qual é o nome dele? Qual é o seu nome, por favor? Ele disse, mas hoje ele deu uma festa. Quem chora demonstrando tristeza e no dia seguinte dá uma festa? Essa afirmação, que é uma pergunta que na verdade não é retórica, que você está fazendo, é muito difícil você dimensionar o quanto tempo que dura a dor de alguém. O que a gente iria esperar? Que o Neymar passasse o dia chorando em depressão, uma semana, duas? Enfim, eu acho que não é bem por aí, porque se você parar para pensar, o Neymar jogou muito pouco nessa seleção, Júnior. Então, Júnior, ele jogou pouquíssimo. Quanto tempo o Neymar jogou? E fora que foi colocado no time em um momento inoportuno. Eu ouso dizer que foi inoportuno. Como é que você coloca 2 jogadores antes da pausa para hidratação, em um jogo completamente ofensivo, difícil, trancado, para dar tempo dos adversários, durante a pausa para hidratação, conversarem, dialogarem, se reorganizarem, porque era o que eles faziam durante essa pausa. Enfim, então, percebe como foi um momento infeliz de colocar 2 jogadores novos, ou então que esperasse a pausa passar, ou então que colocasse tanto ele quanto o Endrick no início da partida. Porque, verdade seja dita, Endrick cometeu um erro absurdo, que custou o empate, que custou sim, foi horrível. E não só ele, a gente não pode culpar só o Endrick, porque Casemiro errou um gol feito. O que mais a gente viu ali de gols que podiam ter sido feitos, que não foram, que eu lembro na mente agora, só 5 pelo menos. Então, pensa, o Endrick, voltando, cometeu um erro ali, mas assim, vocês perceberam que foi o primeiro lance de jogo dele? Quem é que tá com o corpo aquecido no primeiro lance? Tem isso também. O menino entrou ali, já pegou a bola. Claro que foi imperdoável no sentido técnico, mas a gente sabe que tem tudo isso que conta. Ó, aí o Júnior ainda falou, ele tinha que ao menos pedir desculpas à nação, não por ele, mas pelo todo. Sim, mas eu vejo que quem deveria mais fazer esse pedido não seria ele. Quem deveria pedir desculpa para nós, eu acho, seria outro, alguém que esteve lá o tempo todo, que falhou nesse último jogo, não Neymar. Neymar foi lá e fez o que ele tinha que fazer no tempo que ele teve. O Neymar não teria perdido aquele pênalti. Começa por aí. Se fosse ele no primeiro pênalti, ele não teria perdido. Isso é um fato. Então, quando é que começou o erro? Lá na frente, a história seria outra com o Brasil começando com um gol. Né, professor? Neymar jogando? Se o Neymar tivesse feito o primeiro gol, se o Neymar estivesse no início da partida e tivesse convertido o primeiro pênalti, que foi perdido,
Podia, não, podia mesmo ter convertido o pênalti, mas o cara tá sem ritmo de jogo. O cara tá um mês sem jogar bola. O cara foi para o Oriente Médio lá para ganhar mais dinheiro, voltou pro Brasil para jogar no Santos, joga quando ele quer, se contunde, machuca. Então não tem mais o ritmo para acompanhar um norueguês correndo com 20 anos de idade. Tanto que ele entrou, ficou ali, né? Se ele fosse o Messi, o time joga pro Messi, o time corre pelo Messi. E o Messi, quando a bola chega nele, ele vai lá e resolve, né? Já não é a mesma situação que o Cristiano Ronaldo hoje, você viu? A bola quase nem chegava nele. Quando chega, ele tem grande chance, mas não é o Cristiano Ronaldo de 5, 6, 7 anos atrás. Perdeu o auge da carreira porque é 41 anos. Com 44, jogo com os meus alunos de 20 anos, não dá, eu falo, vocês querem que eu marque o quê? Eu vou ficar igual o Messi aqui, se a bola vier pra mim, eu chuto no gol e quase sempre faço o gol porque eu jogava bem. Mas não consigo mais correr igual eles, não tenho mesmo vigor físico, a musculatura é pesada. Então o Neymar entrou, ficou andando, perdemos um homem de marcação, ele foi lá, fez uma falta, perdeu mais 1 ou 2 minutos com aquela falta que ele tomou amarelo, e o Ender, que também não é o cara da marcação, colocaram errado ali pelo menos para marcar, o Raí ainda marcava ali, né? Marcou errado, o rapaz cruzou pro Haaland, e o zagueiro que estava treinado para marcar o Haaland não superou, conhece o Haaland já na Europa. Então o Júnior tem razão nesse sentido aí. O cara chora uma noite, ou uma tarde, no outro dia faz uma festança pro mundo inteiro ver. Não precisava fazer no outro dia, né? Ou no mesmo dia. O cara gosta de festa, é festeiro, vai pra Cruzeiro do Neymar, aquela bagunça, mas não no outro dia. Tem que respeitar um país inteiro. A referência que ele é para milhares de meninos que moram na favela. Até escrevi hoje ali criticando a carreira do Neymar pelas decisões do pai dele, mas elogiando essa parte que eles fazem aí, ó, o social, né, com o Instituto Neymar, com meninos da vila e tal, para tirar os meninos da favela ali, para dar uma educação para eles, uma escola melhor, uma possibilidade de um percentual pequeno que consegue ser profissional um dia. Mas para dar o sonho para os meninos, isso aí eu louvo e elogio. Pelo ego e pela falta de sabedoria e visão de jogar a última Copa dele, fazer o último gol pela seleção, chorar, porque ele chorou, porque chorou em todas as Copas, que ele perdeu, as 4. Mas chorou ontem porque era a última Copa. E no outro dia fazer uma festa, todo mundo vendo que o cara é uma pessoa pública, faz a festa uma semana depois, quando acabar a Copa. Enfim, é o Neymar que a gente conhece. É. A Vivi disse que eles não jogam mais como os jogadores de antes, que não tinham medo de se quebrar. Os jogadores de antes davam a vida numa Copa. Sim, com toda certeza. Só que ao mesmo tempo eles tinham mais qualidade. Tinham mais qualidade. E entrosamento. Entrosamento, unidade de equipe, que é algo que a gente vê nas seleções que estão indo aí para as quartas de final. Isso é um fato. E outro detalhe que eu achei muito fantástico de observar no jogo de ontem foi, eu falei para o professor Paul que o Haaland ganhou uma fã. Porque, olha, eu vou dizer, o que esse cara fez ontem mostrou a qualidade dele. Mostrou o seguinte, ele não precisa correr o campo inteiro, ele não precisa exagerar, ele não precisa de muito, ele só precisa de 2 oportunidades e vai lá e converte. E se vocês observarem, nas 2 oportunidades foi totalmente inesperado. Porque ele estava caminhando no campo. Gente, ele não estava correndo, ele estava caminhando no campo. Caminhando tranquilamente. Foi por isso que a zaga brasileira o subestimou. Não imaginaram que aquilo ia acontecer. Só que esse padrão do Haaland já se repetiu em jogos anteriores. Eles que não observaram e não ficaram atentos na suprema vigilância. Ele caminha em campo, ele aproveita quando a oportunidade chega, ele acelera e faz. E você nem viu o que aconteceu. Foi o que aconteceu nos 2 jogos, nos 2 pênaltis, perdão. Foi o que aconteceu nos 2 gols dele. Nos 2. No primeiro, foi ainda mais rápido. No segundo, peraí, o que aconteceu? Ficou assim, porque ele ficou com o espaço aberto para chutar, 3 zagueiros ao redor dele, e ninguém viu o que aconteceu. Então, assim, o
O cara é absurdo. Nós não produzimos jogadores nesse nível há muito tempo. Então, não tem como esperar que o Brasil... na próxima Copa o Brasil vai ser campeão. Não tem como. Dessa forma, não. Sem produzir um time com unidade, com qualidade, sem convocar os jogadores certos. Como que o Pedro, do Flamengo, não estava nessa Copa, gente? É inadmissível. Um cabeceador, finalizador, com frieza. É o que nós precisávamos no jogo de ontem. Olha quanta bola aérea perdida, porque não tinha quem finalizasse. O Pedro era o cara para aqueles momentos ali. Então, é muito triste. Não é ruim você perder e você cair fora. Faz parte de tudo isso. Você simplesmente ser eliminado, ok. Isso pode acontecer. Mas não da forma como foi ontem. Ficou feio, ficou assim. Os caras fazem e morrem na praia. Esse é a definição para mim ontem. Nadar e morreram na praia porque não conseguiram converter gols. Simples, faziam o mais difícil, que era a construção de jogada. Chegava na hora de converter, vocês viram o que aconteceu. O Júnior escreveu: obtiveram, acho que ele quis dizer assistir o Cabo Verde, o México, quanto eles se entregaram pelos países, jogaram com raça. Sim, é disso que a gente está falando. É disso que a Vivian está falando aí acima. Que falta essa raça, essa vontade, essa qualidade também. Teria que ter sido mais disputado. O Brasil teria que ter... tem mérito para o goleiro norueguês? Tem. O cara conseguia antecipar jogadas. Aquele gol de cobertura, ele foi para frente, quando viu que ia ser encoberto, ele voltou, ele recuou e conseguiu defender. E várias jogadas dele. O próprio pênalti que ele pegou, tudo bem que não foi bem batido, mas ele teve assertividade e foi feliz na jogada. Então tem muito mérito para o goleiro deles? Tem. Só que o nosso Alisson também não é fraco, não. O nosso Alisson ex-Inter. O cara é bom. Ele salvou o Brasil. Mas aí assim, aí você tem que ovacionar um goleiro porque não tem atacante, porque não tem finalização. É complicado também, dessa forma. A Vivi falou que eles podem ter esse receio de se doar muito e perder seus milhões nos times oficiais que jogam. Será que é só isso? Porque, por exemplo, no primeiro jogo do Brasil, vocês lembram que nós ficamos tensos? Porque você via um time nervoso, mais do que o normal. Quem assistiu o jogo na Casé ouviu os comentários e foi exatamente isso que eles relataram, que eles sentiram na narrativa. Justamente que o Brasil estava nervoso, fora do normal. Então, olha, a gente podia ter caído antes ainda pro Japão. É isso que eu acho. Nós aqui todos, talvez, provavelmente, vivemos a Copa 94, não sei que idade que a Vivian tem, mas tive pelo menos a chance de ver duas vezes que o Brasil foi campeão, né? O Tetra e o Penta. E vamos para 28 agora em 2030. 28 anos sem ganhar uma Copa. Então, quem tem 30, 32 anos, 33, não vai lembrar da Copa de 2002. E a safra agora é boa, porque os times que são... Então, a Vivian viu a mesma idade que eu, faço 44 agora em agosto. A Bach é mais novinha, então, tá com 35. Aí o time que é campeão de Copa do Mundo, ele já tá jogando duas Copas seguidas. É time que joga 7, 8, 9, 10 anos seguidos. E daí alguns falam assim, tem que começar do zero agora. Colocar tudo jogador novo. Não é assim que funciona. Porque precisa ter bagagem, precisa ter experiência, precisa ter vivido uma Copa do Mundo para não chegar lá e 2030 e ser tudo novo e o nervosismo que vem por causa da cobrança do Brasil. É um país continental que vive, respira, come futebol. Pessoas levam muito sério essas torcidas que se matam aí, pessoas com problemas, né, de psicológico e de ação, sei lá.
mas chegam a se matar, chegam a gastar o salário para poder ir para um estádio de futebol. Né, o Júnior aí com 53. Então, pessoas como nós que vimos, né, a Copa de 94 levantar a taça, talvez o Júnior tenha até memórias aí de 82, né, que é uma das seleções que falam que foi a melhor que existiu, junto com o de 70. Mas você vê, até a Copa o time a seleção de 72 puxada ali pelo Zico da vida, é, perdeu para a Itália. O Rossi ali fez acho que 2 gols e tirou uma das seleções mais promissoras. Como eu lembro em 98, na minha cabeça lá no ensino médio, o Brasil ia ser campeão e acabou. Era um timaço, né? Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. E a França fez 3-0 uma final, com tudo que aconteceu, todo aquele contexto. Então o futebol ele é um negócio que a, a probabilidade e as estatísticas podem indicar um placar. Como eu fiz o bolão hoje e ganhei 1-0 da Espanha, do Portugal. Tinha 21 palpites. E eu esperei todo mundo opinar. É um pouco de dinheiro só ali, mas a brincadeira que vale ali, pessoal da faculdade. E fui lá para pesquisa na internet e coloquei: qual foi o placar dos últimos 4 jogos Portugal e Espanha? 2-2 na Euro, ganhou nos pênaltis Portugal, 1-1, 0-0 e outro acho que 1-1 novamente. Ou seja, não vai ser um placar elástico, só se tiver alguém expulso e tal. Então sempre é um jogo truncado, difícil, é um clássico, como se fosse Brasil e Argentina, aqui, né, o Portunhol ali. E eu falei, então ou é 0-0 ou é 1-0, mas vai ser um placar apertado. A Espanha foi lá, macetou Portugal, jogou mais e entrou uma bola. Ganhei. Mas estatísticas, probabilidades. Mas nem sempre elas entram em campo, né? Aí acontece, a estatística ontem entrou. 4 jogos Brasil e Noruega, a única seleção de futebol que o Brasil nunca venceu. E foi pro quinto jogo ontem e a estatística prevaleceu. O time Tá. brasileiro é melhor? É melhor. E escalação? Jogador por jogador é melhor. Um time melhor? Não. O time da Noruega, aquele que a gente fala que parece o Patrick Jane lá, que é Patrick também, Patrick Berg, eu acho o nome dele, muito bom Isso. jogador, que usa a bandinha no cabelo, que fez o Inclusive primeiro fez gol o que anularam. gol anulado. E o que Primeiro. acontece com o Patrick Jane, que ele fala do mentalista, pegado igualzinho o cara do mentalista. É. Ele falou, não, nós já jogamos há anos juntos. A Gentil falou, né, lá do Casé. Qual que foi o segredo? Qual que foi aí a diferencial? Não, a gente tá acostumado a jogar, a gente joga há anos junto. E o Mister ali, o nosso técnico ele tá há 1 ano para ganhar a Copa, é muito difícil. O cara tá há 1 ano, o Lancelotti. Melhor técnico do mundo, e é mesmo, porque o que mais ganhou título em clubes, nunca dirigiu seleção, mas e daí? O cara é o melhor técnico do mundo, trouxeram o melhor. Quase 5 milhões por ano, né? Por mês. Já tá fechado até 2030. Agora, até 2030, ele vai ter 5 anos de seleção brasileira. Aí tá pra vir quem? É, o Estevam, que uma pena que tava muito bem ali, jogando o ex-jogador do Palmeiras e se machucou véspera da Copa. O Rodrigo, que joga com o Vinícius Júnior no Real Madrid, tá muito bem também, desmachucou. Não sei por que não foi o Pedro, né? Não, esse que jogou no Chelsea. Se alguém lembrar o nome, eu tava com o nome dele agora há pouco aqui. João Pedro? Então Pedro joga muito bem. Não sei porque não convocaram. Aí o próprio Pedro não é um jogador top de seleção, é do Flamengo, mas o Lancelotti estava assistindo o jogo direto ali no Maracanã, vendo o Pedro fazer gol de, de letra, gol fora da área, gol de cabeça, o cara especialista como cabeceador. Tinha feito aquele gol do Igor Thiago, que eu nunca ouvi falar do Igor Thiago, apareceu agora com 25 anos, parece que tem 40. Perdeu um gol feito de cabeça contra o Marrocos no primeiro jogo, daí não jogou mais, né? Por causa das críticas e não estava rendendo. Aquele menino ontem que tentou cabecear ali, o Martinelli, passou, tem 1,75 m, passou da bola. O Pedro, com seus 1,80 e pouco, tinha feito aquele gol.
de peito, entendeu? Tinha. Então, a referência de área que a gente sempre teve o camisa 9 igual o Ronaldo, não dá pra comparar com o fenômeno ali. Aquele Fred era um poste, né? Era um cone, não funcionou na seleção. Mas a referência do 9 até o Richarlison, na última Copa, fez um gol de voleio, um golaço ali, uma meia bicicleta, e não tava ali uma referência 9. Um falso 9, Matheus Cunha, fez aqueles 2 gols, mas e daí? O lance do pênalti, eu falei pra todo mundo aqui na hora do jogo. É o cara que chega chutando de esquerda. Ele tem uma técnica que ele se joga para dar velocidade de chute, que ele não tem um chute forte. Ele se joga na bola, todos os gols que ele faz, ele cai primeiro, para dar mais potência no chute. E ele foi, deu um tapa mais na bola e pênalti. Foi um cara que bateu 3 ou 4 pênaltis na carreira. Vai bater pênalti. Aí, Henrique! É sem nexo algum a escolha. Aí, na entrevista na Cazé TV, quando questionaram o Vinícius sobre não ter pego a bola e feito o que ele tinha que fazer, que é o que o Neymar fez depois. Não, não, eu vou bater esse pênalti. Ah, não, mas é que ele disse, é que não somos nós que escolhemos. Já estava escolhido previamente. Pô, cara, aí você arrisca perder o que de fato aconteceu. Ele deixou de ganhar artilharia, poderia ter pego a bola para ele e ter dito, não, eu vou fazer. Neymar também não estava. Neymar pegou a bola do segundo pênalti, foi lá e converteu. Se o Neymar tivesse jogado os 2 tempos e tivesse lá no momento do primeiro pênalti, ele não teria deixado. Ele teria pego e teria feito. E a história seria outra, a energia do time teria sido outra se o Neymar tivesse feito o primeiro pênalti. Ou ainda o Vini. Se o Vini não tivesse pipocado e tivesse ficado nesse ego baixo de não sou eu que escolho. Por favor, estamos falando de seleção brasileira. A mesma coisa que você fala do Endrick. Tá começando. Cara, ou você chega e faz, ou você faz teu nome. Esse negócio de, olha, ele tá tudo bem, eu falei, ele entrou no momento inoportuno, antes da pausa da hidratação, deu tempo para a Noruega se organizar, dialogar e ver como iam fazer a coisa acontecer depois da entrada do Neymar e do Danilo. Tudo bem, ok. Só que a questão é que quando o Endrick entrou ali, ele era para ter feito aquele gol. Gente, a oportunidade mais fácil do time, fora o pênalti, foi o gol que o Endrick perdeu. Sejamos honestos e coerentes. Eu vou falar para vocês uma coisa que talvez não saibam. Eu sou colorada, então eu tenho muitas memórias da infância e da adolescência do Inter. Sabe quem era o cara que resolvia o Inter quando o Inter precisava? Era um tal de Andrezinho. E eu lembro do tal de Andrezinho. Por quê? Porque ele fez o que o Endrick não fez ontem. Ele entrava do jeito que fosse, ele resolvia a partida. No primeiro lance que ele pegava a bola, ele ia lá e convertia. Ele fazia. Isso aconteceu em inúmeras situações. Ele salvou o Inter em diversas situações. E normalmente o técnico colocava ele no segundo tempo, da metade para o final. Então não tem desculpa para dizer, o Endrick tinha acabado de entrar. Não sei o quê. Cara, se você é craque, você vai entrar e vai resolver. É isso que eu penso. Olha que legal, o Júnior acompanhou 82, é que a gente tem memória dele, né? Então ele tem memória de 82, 86 e ele vem até 2026. 82 quando eu nasci, então não tive chance. 86 eu não lembro. Eu tenho memórias de 90. E o Brasil saiu também nas oitavas, né? Inclusive foi a última vez que o Brasil saiu nas oitavas. E era um time novo ali, com o Bebeto, Romário, Dunga muito criticado naquele jogo, Tafarel. Tem poucas memórias do jogo, daí a história do jogo a gente vai ouvindo, né, depois. Eu Um de não tenho 70, memória, eu não tenho eu memória assisto o jogo de 70 aqui de vez em quando e, né, outra realidade, não tem nem como comparar jogador de todos os tempos pra cá, pra lá, porque era outra bola, era outro campo, era outra regra, era outra chuteira, era outra tecnologia. E o Pelé hoje seria, assim, um grande jogador também, talvez o melhor. o E tudo professor. que ele fez com aquela
com aquelas condições, quantidade de gol que fez, 1.300 e alguma coisa, e o Cristiano Ronaldo agora tá lutando, faltando acho que 40 para fazer 1.000, com tudo que ele tem hoje, né? Quantidade de jogos. Então, é outra época. E futebol é a nossa vida, nosso cotidiano, não tem como não falar de futebol. Eu Eu não tenho tenho uma... muitas lembranças de 90, porque metade do ano de 1990 eu estava na barriga da minha mãe, e a outra metade provavelmente eram fraldas, leite e sono. Acho que tá acompanhando aí, uma tal de Lenice Schreiber aí. É, então, ela deve ter lembranças de 90, eu não. Não tem filho pra cuidar agora, fica aí fazendo livezinha de futebol. Eu queria um descansar lá. Ah, vamos, tá falando de futebol. Nossa, tem muita coisa que você tá falando. Vamos fazer vídeo, tá bom? Aí fica uns desocupados aí junto com a gente aí ouvindo. Coitado Ela do Rick também. entrou ali. Good night, teacher. Já vazou, foi dormir, eu acho. É, o Rick. Mas é isso, gente. Nossa, a gente poderia falar de tanta coisa que está acontecendo nessa Copa. A questão do próprio ego do Neymar, que você mencionou aí. Aí a Clarice aí, eu acho que com saudade do Lolo também. Oi? É a Clarice que tá aí, né? Saudade do Lolo. A Clarissa? Ah, é verdade. A Clarissa está aí conosco. A mãe, a amiga do Lolo aí, ó, que cuida dele. A mãe, a avó, todo mundo. Acho que entraram só para ver se encontravam o Lolô por aqui. Errou! O assunto hoje é futebol. A Vivian Pinheiro é do X, da Pois é, eu, filosofia. eu, eu 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 já não. vi o nome dela. A Vivian, é. Ah, O, Clarissa, saudade de estar com vocês. É, nós também, Clarissa. o Júnior colocou ali que é não sei o que lá e ele tinha que ter pensado na festa por causa do todo. Eu acho que também acompanha o X aí. A questão do Neymar ter feito festa, assim, realmente, foi inoportuno. Mas é Neymar sendo Neymar, né, gente? O que vocês queriam? Eu até mencionei hoje à tarde com uma colega, eu disse, tudo bem, tem muita gente que achou que o Neymar foi o único que enfrentou o goleiro norueguês, que, que teve ali o peito, né, de não aceitar a provocação, de encarar e ainda disse, escolhe o lado, fez o gol, enfim. Só que assim, o que todo mundo pela leitura labial, ele disse para cima de mim não. Então assim, o que isso nos revela? O ego. Porque se a frase dele tivesse sido outra, por exemplo, para cima da minha seleção não, para cima do Brasil não, ou aqui é Brasil, aí eu entenderia. Seria mais producente do que ele simplesmente dizer para cima de mim não. Aí é o ego dele contra outra Não, pessoa. podia Ele não mostrar. entendesse Aqui o tem Brasil 5 nessa estrelas, disputa. né? Ó, a Noruega tem quantas estrelas? Nada, tem uma cruz aqui do cristianismo que eles receberam goela abaixo, né, na Idade Média. Mas o Brasil, ele podia falar, não, é o único que tem 5 estrelas, respeita, tal. Respeita a camisa. Respeite eu, Neymar, pela minha história. Pô, É, pegasse a bola, corresse pro meio de campo, vamos lá, time, quem sabe tem mais uma chance. Porque o futebol é assim, sai gol depois dos 45. Sai gol no minuto a mais que o juiz deu do acréscimo. Era 11 minutos, passou acho que de 13. Tivemos uma última chance ali, entendeu? teve um contra-ataque. Teve um contra-ataque com chance real de gol no final. Sim, o Júnior falando, eu não lembro do jogo, mas eu lembro da história e dos vídeos. O Zico ele foi machucado, né, para essa Copa. Foi igual o Neymar agora, foi colocado machucado porque foi pelo nome, com esperança de se recuperar dentro da Copa e tal, porque era o cara, né? O Galinho era, quem é flamenguista e sabe que foi o cara dos anos 80. E, e errou o pênalti contra a Itália de novo, né, se não me engano. Era contra o México, ele colocou aqui. Errou um pênalti. O Brasil perdeu também a Copa de 86, a Argentina foi campeã, né? De 86 com o Maradona, aquele golaço. E o Zico, quem conhece e sabe que é da nação rubro-negra ali, levou e levantou o futebol no Japão, é um ídolo no Japão, perdeu um pênalti. Então, o que é o Bruno Guimarães perdeu um pênalti? O cara que cobrou 4 pênaltis na carreira, ou 4 ou 5.
Não podem crucificar. A questão é que o melhor do time, o artilheiro do time, tem que pegar a bola, fazer igual o Zico fez na coragem desse jogo aí. Colocar embaixo do braço e falar, quem bate pênalti sou eu. Mesmo que o Vinícius errasse, entendeu? Já tinha feito 4 gols. Fez um na Copa passada, que foi a primeira Copa dele. Quem quer que tem 5 gols numa Copa do Mundo? É difícil. E ele tá só na segunda. Mas ele tinha que ter feito o gol, pegado e feito o gol. Os 4 últimos pênaltis, se não me engano, que ele bateu, ele fez, converteu. O Vinícius Júnior pega e bate o pênalti. Brigando pela artilharia com os melhores do mundo. Com 7 gols lá em cima, ele ia ficar para 5 gols. O segundo pênalti no final do jogo, de repente ele batesse também, 2-2 que fosse, ia para prorrogação. E ele tava com 6 gols daí na Copa. Tiraram dele, né? No jogo contra a Escócia lá, anularam um gol dele, legítimo. Enfim, futebol é assim. É importante e tudo é a gente saber que nós não somos, não perdemos financeiramente com o futebol e não ganhamos nada com o Brasil ganha. E eles continuam ganhando, né? O Vini tá perto de seus 5 milhões por mês, com tudo, patrocínio. A cabeça erguida e tal. Vai ter uma próxima Copa, entendeu? Nós que ficamos sofrendo que nem bobo aqui. Mas é mais uma questão de análise, porque assim, eu não acreditava que o Brasil iria, por exemplo, passar da França. Não acredito, e não acredito, continuo não acreditando que passaria da França, da própria Espanha. Seria difícil. Então, a minha mãe não acreditava que passaria nem da Noruega e acertou. E é isso, porque justamente falta elementos que eles têm. Eu fico pensando o seguinte, gente: se a Noruega tivesse tido todas as oportunidades de gols que o Brasil teve, quanto teria ficado esse placar? Eles não criaram tantas oportunidades quanto o Brasil criou. Só que nem o rapaz falou ontem na Casé, dentro dos comentários, o Brasil não produz há muitos anos um jogador com qualidade técnica igual ou superior à do Haaland. E isso é algo inegável, irrefutável. É só observar os 2 gols do cara. É absurdo. Observa a frieza, observa o timing perfeito o momento que ele cabeceia aquela bola. O segundo gol, então, para mim foi o mais fantástico, que ninguém imaginou. Revejam, depois, quando vocês puderem, quando acabar a live, ou amanhã em algum momento, revejam o gol. E prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Os 2 zagueiros que estavam próximos ao Haaland, atrás, não o que estava na frente tentou bloquear o gol. Estou falando dos 2 que estavam atrás do Haaland. Eles olham para o chão, para o lado, distraídos. 1 segundo antes do Haaland pegar aquela bola, não acreditaram que ele ia chutar, não acreditaram que ele ia fazer. Os caras não assistiram o jogo, não estudaram o adversário, subestimaram um cara que não precisa de mais de 2 oportunidades para converter em 2 gols. Esse foi o erro mortal do Brasil. E outra, se tivesse tomado 2, seria justo. Nós temos um monstro, estamos falando de um monstro de 1,95 de altura que carrega toda a qualidade técnica condizente com o tamanho dele, a força dele, tudo. Só que tudo bem a gente tomar esses 2 gols. O problema é o Brasil não converter o que ele tinha chance de fazer. Era óbvio. Aquele pênalti não feito no início do jogo, o gol perdido do Endrick, o gol perdido pelo Casimiro. Gente, pelo amor de Deus, aquele jogo ali era 3-2. Brasil. O Brasil perdeu para si mesmo. Esse é o fato. E quando você tem um time que joga contra si mesmo, não há o que ser feito. O pessoal do México, o Júnior falando ali, né? Se abraçaram no meio do campo ali, no estádio Azteca, eu acho, né? No próprio México, e chorando, né? Mas os caras deram a vida. Os caras se jogavam na bola. Metade da energia que o México usou, se o Brasil tivesse ali, não tinha perdido o jogo. O pessoal elogiou muito o goleiro Vozinha. Eu vi alguns posts hoje do pessoal dizendo que ele sai eliminado, mas com respeito dos brasileiros. Então isso também é importante, sabe? É você sair com honra, porque brigou, porque lutou.
Teria sido triste o Brasil cair, que fosse nos pênaltis? Teria, mas a gente sairia assim com orgulho da seleção, sabe? Pô, eles batalharam, lutaram de igual para igual, mas o que foi triste foi que nós não estávamos lutando de igual para igual durante o jogo todo. Nós estávamos superiores à Noruega em todas as construções de jogada, só que a gente não finalizou. Se tivesse finalizado e tivesse ido 2-2, ou que tivesse feito pelo menos um dos 5 gols, das 5 oportunidades que eu me lembro, que eu poderia citar, se tivesse feito pelo menos um, tivesse levado para os pênaltis, teria sido outra história. A gente sairia assim, não, o Brasil lutou e venceu quem jogou melhor, ok. Mas é essa que é a tristeza. A mesma coisa aconteceu na Copa de 2014, com o 7-1 da Alemanha. A gente saiu sem honra. A gente saiu... Bom, vocês lembram, foi pior do que essa, muito pior, em termos de sentimento, eu acredito. Mas é isso, é ver uma seleção perder para si mesma e não para outra, porque a outra fez o que ela faria de qualquer jeito. Eles não iam fazer menos que 2 gols. Tanto que do bolão eu coloquei 3-2 para o Brasil. O Romário, o Júnior colocou ali o Romário e fazia o gol do Endrick hoje, com mais de 60 anos, naquele mesmo lance. Ele ia dar de biquinho. O Endrick foi ajeitar o corpo pra focar na perna boa dele, a esquerda. O Romário tinha dado de biquinho de direito, porque o goleiro tava totalmente do lado esquerdo. Tinha feito o gol do pênalti que o Guimarães errou. Parece que o Brasil estava comprado. Então, tem a conspiração, que a gente tem ensinado, né, a não ser conspirador, mas nesse caso é antes de começar a Copa. Como? Não convocando os melhores. Você não convocando o melhor atacante ali que estava fazendo mais gol no Brasil, que teria suprido a necessidade do ataque, colocando um jogador que você nunca viu na vida, Igor Thiago, eu nunca ouvi falar. Ah, mas faz vários gols. Eu fui ver os gols do cara, é tudo gol de pênalti. Aí, se tivesse no jogo, ele tinha feito gol de pênalti, que ele é bom de bater pênalti. É... Não sei, esse lateral ali, Douglas, eu acho. Não conhecia e eu acompanho, né, futebol. Mas o cara só jogava pra trás, pegava a bola e recuava. Pegava a bola, recuava. Sei lá, quando a gente fala que não é pra ser campeão porque já tem ali uma seleção, uma ou duas, né, preparadas, e a FIFA prefere que seja campeã, é na convocação. Então a CBF, junto com a FIFA, fala: não vai convocar nome A, B e C, porque vai ficar muito forte a seleção. Pode ser isso, entendeu? E Sim, agora para a próxima isso. Copa, se vai preparar o Estevão, que é um super jogador, que é do nível assim do Endrick, um pouco estilo diferente, vai ser atacante, fazendo um monte de gol, machucou. O próprio Endrick vai estar mais maduro aí, com seus 22, 23 anos. O, o Vinícius Júnior vai estar talvez no auge da carreira daí. Ah, então, o próprio Bruno Guimarães é muito bom no meio de campo ali. Vai estar um time mais maduro, com novas peças que vão surgir, e com um técnico que já vai estar há 5 anos à frente da seleção. Daí sim, vão poder cobrar dele como mais do que agora, que está um ano só pagando incêndio e um time que não conseguiu jogar junto esse um ano. Muito renovação ali. Agora, o melhor técnico do mundo de clubes até agora, que está no Brasil ganhando quase 5 milhões por mês, já está com um contrato renovado até 2030 e em 2030 a gente pode cobrar. Agora você vai ganhar futebol em 98, depois de 98, e o que o Júnior viu em 82, as melhores seleções da história, talvez, do Brasil. Em 98, a França fazer o que fez com o Brasil ali na final, 3-0. Inclusive, o Brasil tinha perdido para a Noruega ainda na fase de grupo, em 98. Eu não acredito mais que a melhor possa vencer. A estatística e a probabilidade indica que sim. E é o caso da França hoje, um super time. Desde 98 jogou a final, jogou 2006 outra final, perdeu por causa da cabeçada do Zidane, Materazzi, da Itália. Depois joga 2018 e é campeã. E joga 2022 de outra final, né? E perde para a Argentina. Então ela participou de 4 finais, desde que ela foi batizada pelo Brasil lá. O Maradona disse antes da Copa que a França seria campeã, porque estava assumindo o presidente no lugar na FIFA ali, no lugar de João Avelange, era francês, né?
94 também, aham. Mas aí você vê, o Brasil desacreditado em 94, mas era um time que jogou a sua base inteira. Com o Aldair, com o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, o Dunga, Bebeto, Cafu, um time que o Jorginho, né? Leonardo, a base quase toda jogou a Copa de 90 e foi mal. Também caiu nas oitavas igual agora, a Argentina, gol do Caniggia, assistência Maradona, gol do Caniggia, esse eu tenho memória. Com meus 12 anos de idade. Não, 98 anos de idade. E e aquela base que foi sustentada para 94, mas chegou desacreditado e foi tetra. A de 2002, daí apanhou de 98, jogou a final. Aquele time foi melhorado, chegou o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, né? E aquele time melhorado era a melhor seleção mesmo, que jogou no Japão e na Coreia naquela vez e trouxe o Penta. Depois disso aí acabou. Nós caímos em 2006, já com o Ronaldo acima do peso, fim de carreira, muito questionado. É, Alguns jogadores que chegaram ali que eram promissores, como o Robinho, tinha o Zé Roberto ainda que estava já no auge da carreira. Não levamos, né? De lá pra cá não teve mais uma super safra. Que eu acredito que essa tá nascendo uma super safra agora. É que Aí a a questão vozinha que também, tava fazendo. Ela tava fazendo postagem hoje, a Lenice, né? Schreiber. Ela com a camisa da seleção, vozinha mesmo. Vai bater 1000 likes, né? ela mandou fazer até uma figurinha, fiquei sabendo, Eu vi. ela de vozinha. Verdade, Vivian. O dinheiro é. Jesus falou, né? O mamon é quem ama o dinheiro e o príncipe desse século é o dinheiro. Jesus falando, o príncipe desse século, há 2000 anos atrás, é o que manda no mundo. Quem tem poder é quem tem dinheiro. Agora não compra tudo, né? Você consegue muitas coisas, influenciar muita gente, comprar muita gente, mas não compra tudo. É. Porque pode ter uma zebra esse ano, por exemplo, e não ser o que os senhores do mundo querem como campeão e de repente a Noruega, com rigor físico, com força, unidade, mas é difícil. Não sair, não ficar entre Espanha, França e Inglaterra, que é a Europa que mais tem hoje títulos, né, de Copas do Mundo. A Argentina tem 3, Brasil tem 5, dá 8. Uruguai tem 2, dá 10. E acabou. Aí vai para a Europa, daí tem Alemanha 4, Itália 4, já dá 8. Um 2 da França, já dá 10. Aí Quando tem um da que, Espanha, um da Inglaterra. Eu acho que é isso, né? quando Ó, que joga a Noruega, professor? sábado, o meu cunhado norueguês e meu sobrinho norueguês que chegaram ontem. Vamos buscar eles em Curitiba amanhã. E daí vamos assistir o jogo. Provavelmente faz uma live ali. Eles falando em norueguês ali, torcendo. Mas vamos secar agora a Inglaterra para a Noruega passar para a semifinal. Difícil. Os ingleses são os inventores do futebol, senhores do mundo, sionistas. Dificilmente não vão estar na semi, mas tudo pode acontecer, né? Vai que o Haaland faz mais dois. É, fazer o que sabe fazer. E temos que fazer uma live, né, mesmo? Realmente, com A pergunta é legal, Vitor, do Júnior. o professor. Como será no reino? Será que teremos Copa? Pô, gente, aí vocês começam a fazer perguntas que o professor Paul gosta de responder mais ainda. A Aí a questão é gente que vai até essa as é quatro. difícil de responder. Eu acharia, eu já fiz essa pergunta na minha própria cabeça aqui, né? Será que no reino de Jesus teremos Olimpíadas e ele lá como principal ali, o rei, né, o presidente, acompanhando e vendo o desempenho humano, só com um corpo já com uma tecnologia 72G, um corpo já com capacidade maior e tal. Seria muito interessante saber. Se bem que tudo isso que tem aqui é o reino 6, né? É o reino dos homens. E no reino dos homens, o mundo para nesse evento, Copa do Mundo de Seleções, como se fosse uma guerra. Só que o que acontece aqui? Também é ego, né? Se a gente fala que somos filhos de Adão e Eva, todos irmãos, irmãs, e aí defender o nosso país, e eu coloquei a camisa da Noruega e aluno meu da faculdade, ex-aluno meu, tá louco?
está doente e não sei o quê. Eu falei, não, estou com saúde física e mental muito bem. Né? Eu não caí na pilha do aluno, mas está doido, professor? Não pode. Eu falei ainda, eu coloquei uma música da seleção. Essa camisa eu ganhei em 2022 da minha irmã, que mora lá há 15 anos. E estive lá em 2016, 17, eu fiquei 30 dias. É outra cultura, outra realidade. E tudo isso que a gente já vê falar na TV, não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas os caras saíram do nome da Bárbara aqui, e a mãe dela colocou de Bárbara, e esse nome Bárbara, os vikings eram considerados bárbaros. Entravam em outras nações, destruíam tudo, matavam todo mundo, levavam o ouro. E hoje os caras são, há 10 anos, o índice de maior felicidade das famílias do mundo. Né? Eu estive lá e vi o Natal deles. Desligam TV, desligam rádio, desligam. O celular na mão é só para tirar foto dos netos, que são o centro da atenção no meio da sala, abrindo os presentes na árvore de Natal lá, que é um pinheirinho de verdade, né? E lá fora tá nevando de verdade. Esse é o Natal, né, original ali, que a Coca-Cola vende, né? O urso polar. Nós aqui é verão, é gramado ali, no inverno ali, que às vezes pode nevar e olha lá. E aquela família norueguesa ali do meu cunhado, o centro da atenção é as criancinhas. Então não tem TV ligada com som aqui no Brasil, Natal, e funk, e samba, e pagode, ou gauchesca, ou sertanejo, né? Não, atenção às crianças, e eles sentam à mesa e olham uns para os outros e vai passando a comida assim. O primeiro é os visitantes, né? No caso meu lá, eu pegava primeiro a batata, colocava, eu passava outra panela lá, um buca lá, e o caldo, e o peixe e tal, ia passando entre eles, fazem a oração deles lá, bate na mesa, assim, igual o Viking. Segue algumas tradições, mas os caras evoluíram, não são mais bárbaros. Criminalidade quase zero no país. É 5 milhões de habitantes, pouco mais que Curitiba, região metropolitana. Mas é índice de criminalidade quase zero. Deixa tudo para fora, as coisas não mexem. Algumas cidades de Santa Catarina, assim, o interior do Rio Grande do Sul, os interiores ainda se deixa as coisas para fora, mas é raro. Lá não, ele não rouba porque não precisa, ok. É outra realidade. Evoluíram desde 70 que encontraram petróleo e enriqueceram. Mas não precisa de uma igreja, não precisa de uma Bíblia para poder ser honesto, né? E a nossa realidade aqui é diferente. É. Ó, a dona Lenice disse que é pra gente ter cuidado que você é o infiltrado. E ele nem escondeu, né? Antes do jogo do Brasil com a Noruega, ele já estava postando foto com essa camisa aí. Não, mas eu não falei para você que ia apostar que o Brasil ia perder, só não fiz porque eu não quis ser do contra ali, mas eu coloquei 1-0, né? Depois acabaram fazendo 2. Eu ia colocar 1-0, perdão, você colocou outro lá. E hoje eu ganhei duzentão aqui da dona Lenice, churrasco do fim de ano. 1-0 cravando Espanha e Portugal. Mas eu gostaria que Jesus viesse e falasse: vamos continuar as Copas. O problema é que ele vem para unir. Como que a gente vai fazer com países diferentes? Vai ser um país só, né? Aí eu não sei. Talvez planeta Terra contra Marte, se tiver ET já, marciano. Mas, enfim, o esporte em geral era importante ele continuar para ver quem tem melhor performance. Ainda estaremos no corpo,